Voltamos então, né? Olha, só para complementar uma coisinha que eu discuti com o Rogério Intervalo, que ele participaram, sobre a pergunta que alguém fez sobre norma. O Rogério disse que conhece uma BNT que fala medidas mínimas de ambiente, né? E o que eu estava dizendo isso? A maioria das normas brasileiras que regem a arquitetura, gente, elas são muito antigas. Elas foram feitas num período em que a arquitetura era outra coisa, em que as expectativas do ser humano eram outras. O que acontece? O ser humano mudou. Tem uma norma nova que saiu, acho que ano retrasado, que fala de conforto térmico, ambiental e tal. Essas normas mais recentes, essas sim fazem muito jus ao que é a atuação da arquitetura hoje. Essa norma, provavelmente, o Rogério conhece. Se a gente fizer uma análise detalhada, gente, ele, por exemplo, me deu um exemplo aqui do quarto mínimo que poderia ter de uma criança. E eu provei para ele que se eu cortasse a medida do quarto mínimo, com um bom planejamento, eu conseguiria fazer o quarto da criança ser funcional. E se cortasse o quarto de novo, eu dava um jeito, enfiava a bancada em cima, botava a cama embaixo, fazia um embutido de nicho na parede e fazia um armário, e eu de novo reprojetava. Então, o que existe, na verdade, é maneiras ideais e outras maneiras que são alternativas de resolver o mesmo espaço. Dá para você resolver de 1000 maneiras diferentes uma mesma situação. E, normalmente, órgão que aprova projeto não está preocupado com arquitetura ser boa. Já falei isso para vocês, né? Papel de órgão é obedecer lei. Na lei do Distrito Federal, não nos obriga a ter medidas exatas mínimas, a não ser de empregada e nos ambientes para empregada. Ok? Inclusive, isso gera um problema sério, porque eu já projetei uma casa, pense, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, Paranoá não era o que é o Paranoá hoje, certo? Era uma expansão, tipo uma invasão do Lago Sul, certo? Mais ou menos isso. Era o que era o Paranoá, mais ou menos 15 anos atrás. E eu fiz a casa de uma cliente e a empregada dela morava no Paranoá. E ela ia vendo a obra saindo e falava: nossa, meu sonho era um dia eu ter dinheiro para contratar arquitetos. Eu estou juntando dinheiro para fazer minha casa ano que vem. E eu fiz a casa da minha cliente, ela acompanhou, gostou. E quando ela foi construir, eu fiquei com aquilo na mente, né? Aí eu cheguei nela e falei assim: fulano, você tem o dinheiro de fazer a casa não tendo arquiteto? Ela, é muito caro, né? Eu digo: não é. Expliquei para ela como era, né, que a coisa acontecia, a proporção de quanto que o arquiteto estava. Ela entendeu, falou assim: pois eu vou te contratar. Quando ela chegou, que veio falar comigo, queria saber, eu estava tão feliz de fazer a casa dela, que era meu sonho há muito tempo fazer uma casa realmente popular. E eu fui fazer a casa dela, não comprei nada, fiz de graça. A casa ficou linda, a casa dela, maravilhosa, uma das melhores casas que eu já fiz, popular, pequenininha. Mas qual foi o problema principal que eu tive quando fui fazer a casa dela? Porque a norma do GDF me obrigava a fazer quarto de empregada na casa. E tem o quarto do casal, o quarto da criança, só eles dois e tal. E eu fui lá no fiscal do projeto e perguntei: fulano, qual o problema que você está dizendo? Quarto de empregado, moço, tem que ter aqui. E tem que ter camisa mínimos e camisa de quê? Oi? Uns 15 anos atrás. Essa norma já está superada, eles já permitem. Mas ele fez de tudo, briguei. Eu falei assim: meu amigo, você está vendo o quarto da empregada aqui. Mas como que está aqui? Esta moça que está aqui, ela é empregada. E ela é dona desta casa. E esse é o quarto dela. Você está pedindo para eu fazer quantos quartos para ela? Falou: me diga, que norma louca é essa que você está querendo que eu cumpra? Não existe. Gente, vocês vão descobrir por experiência de vocês mesmos. Existem 2 caminhos no projeto de arquitetura na vida real quando você está atuando: o da aprovação e o da obra, da execução da vida real. A aprovação só serve para obedecer lei e documento. A vida real de obra é completamente diferente do que vai para aprovação. Viu? Fiquem atentos. Não estou dizendo para vocês desobedecer lei, não, tá? E nem cometer coisa errada. Só estou dizendo que tem que ter inteligência para saber conciliar esses probleminhas aí. Eu faço diferente do que está na mão. Não obedeço algumas vezes. Porque é na cara que a arquitetura será ruim.
E às vezes o cliente está de acordo comigo e a gente não acontece. E por sorte, algumas vezes alguns fiscais não vão lá. Tem inclusive uma conduta que é comum, essa eu não gosto de fazer, mas ela é comum. Aí você faz como está mandando na norma, o gerente vai lá, o fiscal faz, deu certinho, obedeceu, está igual, tem 10% de mais de erro. Passou 10%? Não. Ok. Cadê meu aviso? Cadê? Recebi. O fiscal já foi embora, foi. André, arruma os parâmetros, faz direito essa casa agora. Isso é comum na nossa área, tá? É muito, muito comum. É tipo assim, quase todo mundo faz desse jeito. Só para lembrar. Professor, mas então a gente iria fazer 2 projetos diferentes. Um para aprovação e o outro real. Você assistiu o primeiro vídeo de aula? Só para primeiro superficial também, né? Você tem que primeiro saber se o cliente concorda com isso, mas é uma prática real, é uma prática comum, tá? O primeiro dia de aula tem um slide. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso não, tá? Eu estou dizendo que isso é uma prática real e que você, mesmo que você queira executar igual, a maneira que você apresenta um projeto para o órgão, ele só quer saber se as leis estão lá escritas, ou o que a lei manda está lá indicado. Ele não quer saber se o revestimento é de qualidade, ele não quer saber se o ponto de luz está no lugar que realmente funciona no ambiente, ele quer saber nada disso, ele quer saber o que está na lei. Tá? Você tem que apresentar para o seu cliente, para o cara executar um tipo de projeto e para o órgão outro tipo totalmente diferente. Professor, e se o fiscal for na casa? O fiscal tem que ir e tem que estar igual que está no projeto, senão ele não te dá o abitse ou ele manda a justiça de papo. Agora, existem situações em que os clientes arriscam. Existe, inclusive, uma margem de erro. Até X% diferente do projeto, você não é obrigado a notificar. Às vezes entra nessa margem de erro e passa. Só que, veja, fiscal interpreta a lei como ele quiser. Quem está mandando e liberando é ele. O que você pode dizer se ele está querendo diferente de você? Nada. Ele vai dizer se a sua casa vai ser construída ou não. Então, os fiscais, em geral, cada um interpreta de um jeito. O meu escritório, nesse que fala, que os fiscais têm validades diferentes. Ela fala desse jeito, né? Eu não posso ensinar esse jeito para vocês. Mas não discordo muito dela, não. Se ele ler e disser que se lá a norma está dizendo assim, tem que haver uma abertura coerente, e na norma não falou que o coerente é 4, é 2, é 10, é 6 ou é 5, o coerente é o tamanho que ele quer, né? Ele vai dizer assim, o coerente é 5, e não faça 5 se decidir para o seu projeto, você não vai ganhar o bis. Então é só isso que tem que ter cuidado. Deixa eu te falar, é porque esse dia o fiscal foi lá no meu trabalho, né? E lá tem o escada, ela não tinha corrimão. Aí ele falou assim, ó, tem que ter corrimão. Eu falei, nossa, mas nem tem criança esse negócio pra ter corrimão. Ele virou assim, não, só vou segurar a mão assim, pode deixar. Eu fiquei assim, nós colocamos só um corrimãozinho e quem caiu, ele caiu só. Aí só vai explicar só um corrimão. Tem algumas teorias de normas que elas são ridículas e não acompanhar a evolução do homem contemporâneo. Então a gente tem que levar em consideração essas coisinhas. As normas, a tendência é todas elas caírem e serem reformuladas. Tá? Mas, bora dar continuidade aqui. A gente já falou. Uma boa referência, gente, para vocês. O Modulor é uma boa, né, do Le Corbusier. Ele está no livro do Neuffer, que eu vou passar para vocês. Neuffer é referência para a maioria das dúvidas que tiverem sobre medidinhas, tá? Então, como a gente vai passar, não precisa discutir tanto. Mas eu já expliquei para vocês como é que ele chegou nessas medidas, né? Com a própria simulação que eu falei antes do intervalo. E lá no Neuffer também, vocês vão ver as várias situações que eu já descrevi. Quando tem uma, duas, quando está andando, quando está segurando objetos, tudo aquilo que a gente já discutiu agora há pouco, você vai embutir esse raciocínio e vai entender por que o Neuffer sugere essas medidas. Só se lembrem que tem sempre uma margenzinha de sobra para o Brasil, porque nossas medidas são um tiquinho de nada menores que as dos alemãos, dos europeus, especialmente da Alemanha, né? Que é de onde saiu essa edição. Então, todos esses desenhos que estão na apostila aí para vocês são trechos do Neuffer. Já vai adiantar bastante, só de olhar aqui. Aqui eu botei algumas medidinhas de referência, só para que na mente de vocês, eu não vou cobrar isso, gente. A arquiteto tem que saber isso de cor. Você pode deduzir, você pode não só deduzir pelo seu raciocínio, como da situação em questão. Porque uma mesa ideal pode ter 1,50 m, mas o meu ambiente só tem 2.
que eu vou fazer? E ela a sala de jantar só é ali, não tem outro jeito. E não te contrataram para quebrar aquela parede e aumentar a sala de jantar. Você tem que fazer a sala de jantar ser naquele espaço. O que você vai fazer? Não tem jeito. Você vai ter que reduzir o tamanho da mesa, certo? E é o que acontece na vida real. Porém, na casa que está sendo feita do zero, com uma sobra de espaço que vocês têm, a situação é tentar obedecer ideal, certo? Que seria em torno de 1,5 m. O que vocês vão achar na loja? Só de 1,5 m? Não, ideal é 1,5 m. Tem umas que atendem os apartamentos mais apertadinhos com 1,40 m, tem umas maiorzinhas com 1,60 m, você vai encontrar coisas desse tipo. Como é que reduz o tamanho de mesa? Gente, tamanho de mesa, ombro do homem, sobra para a gente não ficar se ralando, né? Em algumas situações pode ser conveniente, outras não, né? Então a gente não projeta ralando, mas uma pessoa, a sobra entre um e outro, e a sobrinha para você não bater na perna. 50 mais 50 mais 15 nas sobras, 1,30 mais 10, 1,40 virou mínimo, que ninguém também quer ficar só naquele mínimo, né? Por isso que vai ter uma mesa de 1,50 e 1,60. Quanto maior o padrão de conforto da sua família, isso aqui pode chegar até 1,80 m, que não vai rolar tanto de desperdício. Só para começar a dar dicas para vocês, gente, é comum essas composições hoje em dia de juntar 2 mesas quadradas ao invés de uma comprida. Por quê? Quadrada remodula, tira, não quer mais uma, sobra outra. É comum também em sala de jantar, ó, ter aparador no meio, aparador no canto, aparador fazendo composições. Estou alertando vocês, gente, porque assim como eu, alguns de vocês não tiveram acesso à decoração, a mobiliário, a várias coisas que fazem parte de um perfil de gente que usa, que pode não ser de vocês. E eu, quando penetrei no meio, eu não sabia que essas coisas eram reais e existiam. Por exemplo, eu achava um absurdo quando minha sócia projetava banheiro de casal e dizia assim: bota o mictório do banheiro do casal. Gente, é comum, tá? Não fiquem assombrados que nosso cliente chegaria assim, mictório. Sabe por quê? A mulher não é obrigada a conviver com um cara nojento que mija tudo para tudo quanto é lugar. Bota o mictório para esse desgraçado que se educa. Então, ela pode confortavelmente usar o vaso dela sem estar todo melacado de mijo, né? Então, a gente proporciona esses confortos para as pessoas. Só que é lógico que em certas famílias tem algumas exigências, outras não. Bom, geladeira, a gente vai ter ela em média com 70, tá? A medida dela. Tem geladeira de 60 também, como tem de 80. Depende. É uma frost free? É uma duplex? Que modelo é esse que você tem? Mas já é uma referência para vocês. Bancada. Por que bancada tem que ter 60? Porque normalmente a cuba tem que caber prato. Prato mede 30, mais ou menos, tá? Um prato grande, ou panela grande. Essa largurinha dele aqui é 35. Essa outra de cá é um pouco maior, porque ela ocupa espaço na largura, normalmente é folgada. Então ela pode estar entre 45 e 60, que já está sobrando meio na largura. Agora, daqui para cá não pode encostar, porque nesse canto aqui eu vou botar uma torneira. E eu preciso pelo menos de uns 15. Porque o roda-banca, ele encosta na torneira e dificulta se não botar muito folgado. Aqui, nesse trecho de cá, eu preciso ter 5. Sabe por quê? Se eu botar muito fininho na frente, quebra a bancada. Fica frágil, fica fácil de quebrar. Então, ó, mínimo seria 15, 20, 55. Então, se eu fizer com 55, ainda dá. Mas se eu descobrir uma cuba de 30 para vender, a bancada pode ter 50. Tá? Mas, em média, se projeta com 60, porque qualquer equipamento vai caber numa bancada de 60. Bancadas que não tem pia, que não tem cooktop todo mundo sabe, né, o que é, né? Tem ninguém que não sabe, não. Eles estão estudando de arquitetura, não pode jamais ficar sem saber o que é cooktop. E ter cuidado para não falar com o meu cliente que pede para reposicionar o cooktop. Ele sabe isso. Ele todo dia me liga para descobrir o cooktop dele. Mesa de canto, essas daqui é que não dá para saber mesmo. A gente joga com uns 30, mas sabendo que mesa de canto é de acordo com a sobra que tem na sala. Então tem de tudo quanto é modelo. Mesa de centro,
Investimento de centro, quanto maior, mais chique. Eu estou falando porque vocês pedem. Faz uma sala gigantesca para mim e esquecem de olhar a coerência proporcional. Faz uma sala com 8 metros de largura e me bota uma mesinha de centro de 40 por 40, sabe? Pensa direitinho nas proporções, na lógica também plástica das coisas quando for lançar a medida. Largura mínima de closet, aí que é uma dedução simples que vocês podiam tirar pelaquela aula que eu falei, mas normalmente se bota 80, que é mínimo de circular, 60 do lado de cada armário. Então é comum que closet tenha 1,40 m total de largura. Sofá, tem sofá aí nos desenhos? Aqui, no mínimo 60, é sofazinho de recepção, sabe? Aquela coisa assim, desesperada, sofrida, tá? Agora, sofá bom, ele tem uns 80, tá? Tem sofá de 1 metro de profundidade. Como é que é o requinte do espaço que você está trabalhando? É quanto? Vai poder ter 1 metro. E quanto que é a largura dele? Depende de quantos locais e do tamanho de conforto. Você já sabe que minimorum é 50 que você bota uma pessoa torando na outra, né? Aí fica aquele negócio bem íntimo. Quando não é para ficar super íntimo e você não está passando muita dificuldade, né? Aí você vai botar o seu sofá para ter módulos de 60, ok? Que é o comum. Agora, um sofá nobre, ele vai dar muito mais conforto em cada módulo de cada pessoa, 80. Tamanho de mesa. Mesa precisa ter a largura da pessoa, que vai dar em média 60 o módulo dela, e a profundidade de acordo com a quantidade de pratos que você quer colocar. Se só senta a pessoa do lado de cá e ela encostada na parede, com 40 já dá, porque eu boto o prato e ele não fica no limite, tem uma sobrinha, né? 40 é mínimo, mas a gente não põe mínimo normalmente. Você pode deixar aqui, se ela for no canto, 50, 60, 50, depende. Mas entre 40 e 60 você faz desse jeito. Essa medida que fica só um prato, se for gente sentado um lado do outro numa mesa comum, você vai duplicar ela para cá e ela vai virar mínimo. Só que nesse caso aqui, você só pode colocar 60, digamos aqui, 60 aqui, 60 aqui, ou 40 e 40, se só come gente aqui e lá. Se nessa borda comer gente, tiver... Comer gente? Pode ser, come gente também. Tem fantasia para todo mundo. Então, mas nesse caso aqui, ele está querendo comer a refeição, né? Então, você tem que pensar de novo no módulo do ombro da pessoa, no espaço de uma pessoa para outra e no espacinho para não tocar nas pernas da mesa. Tem mais alguma coisa aqui que é mais cabulosa? Móvel de TV. Não precisa necessariamente ter, tá? TV hoje em dia a gente pode botar tudo na parede, coloca só um painelzão e no próprio painel você pode fazer um nichozinho dentro dele e enfiar os eletrônicos se quiser. Aí pode botar um nicho com a cabecinha um pouquinho para fora. Mas se você acha necessário, que vai melhorar o seu projeto e libera o painel para ele ficar limpo, leve, suave, você vai colocar aqui de acordo com o aparelho eletrônico, e aí realmente não tem um exato. Mas eu, por exemplo, gosto de trabalhar com um mínimo de 40 e às vezes ele chega a ter 60 quando o aparelho é aquele senhor aparelho, tá? Mas 40 já resolve tudo, a maioria dos aparelhos que eu tenho encontrado. Cama a gente já brincou de deduzir, só para vocês gravarem. 60 por 40 é uma média de vaso. Cuidado, vaso que tem capa acoplada ocupa mais, tá? Vai ocupar de 60 a 70. Válvula hidráulica vai ocupar entre 45 e 60 de acordo com o modelo do vaso. Ele fica sempre menor, ocupa menos espaço. Mas não tem que preferir botar caixa acoplada que é ecológica, sustentável, economiza água. Mito, tá, gente? Válvula, existe válvula ecológica também, que você quando aperta assim vai cair, parou, não tem água nenhuma mais. Caixa acoplada, aperta o dedão, dá para você dizer parou e parar de descer água? Não, cai tudo de uma vez. Então eu questiono essa onda que botaram aí um tempo atrás de dizer que a caixa acoplada é ecológico. Eu não sei de onde essa ideia surgiu, tá? Tem, estou dizendo, esse de caixa acoplada, mesmo tendo o número 1 e número 2, você é obrigado a gastar a água que chave nele quando você aperta o número 1.
A válvula, você só aperta. O da minha casa, por exemplo. Se eu quero só um tiquinho, foi um xixi básico. Né? É só para não continuar amarela a água, né? Que eu estou na onda da sustentabilidade. Meu amigo, é só assim, acabou. Aquele barulho eu nem senti a água saindo, entendeu? É a coisa mínima. Outras coisas que vocês precisam saber em termos de questões quantitativas do espaço, que vai relacionar qualitativo. Vocês sabem o que é a diferença de curva de apoio, sobrepor e embutir? Gente, no layout contemporâneo de banheiro, arquitetos têm preferido usar cubas de apoio porque elas são as melhores para aproveitar espaço. Vocês vão ver, normalmente, os leigos, eles chamam a cuba de apoio de cuba de sobrepor. Eu, inclusive, chamei durante muitos anos, já atuando, acho que eu estava uns 10 anos já e ficava falando. Até que um vendedor, ele chegou para mim e falou assim, qual que você quer? E ele ficou lá brigando comigo até que ele me mostrou o catálogo e falou realmente que eu estava falando errado. Isto aqui é uma cuba de sobrepor. Você enfia ela por cima e a bordinha dela fica para fora, em cima da bancada. A cuba normal, que a maioria das pessoas conhecem, que é do tempo do ronco, é a cuba de embutir. Que é que vocês vão olhar na faculdade, ainda hoje em casa, a maioria de nós ainda tem, porque provavelmente não passou por uma reforma, que a cuba era enfiada aqui de baixo. Isso aqui caiu em desuso e está caindo cada vez mais, porque isso ocupa um espaço enorme. Para poder você ter uma cuba de embutir, você tem que ter uma largura que caiba a cuba, caiba a torneira aqui atrás e tem um mínimo para não quebrar na frente. A cuba que tem sido mais utilizada atualmente tem sido cuba de apoio, sabe por quê? O único espaço que você precisa ocupar nela é o de furar, só. Se você tiver uma largura de nada, só para botar ela você fura. E para que eu preciso de mais? Porque você vai botar objetos aí, né? Vai depender do objeto que você quer colocar. Mas se você colocar 20 centímetros, você já consegue fazer uma bancada. Antigamente, o mínimo para você fazer um banheiro aqui era 60. Com a cuba de apoio, com 20, eu faço qualquer coisa. Pô, mas e aí? Ela fica para fora? Fica. Que feio, que nada. Pode ser muito bonito. Eu projeto muitos banheiros assim, ó. Quem disse que arquiteto tem que fazer tudo alinhado, tudo certinho, bonitinho? Olha onde está a minha torneira, na diagonal. Olha a cabeça da minha cuba para fora. Todo mundo faz tudo. Vocês entendem tudo errado, né? Maria, eu quero ver quando chegar na aula de aspectos plásticos como é que vai ser as piadas de vocês. Mas o que eu estou dizendo, gente, é que o banheiro, nada que arquiteto desenha nasceu para ser careta e nem para ser tudo igual e do mesmo jeito. Porque se fosse assim, precisava a formação de vocês, né? Os outros ficavam só de assistente repetindo o que o primeiro fizesse. Cada um de vocês vai ter uma ideia diferente e vai solucionar a casa diferente. Cada um vai ter que pensar nas soluções. Formato de cuba tem de tudo quanto é jeito. Só vou lembrar a vocês que a maioria das cubas de formato oval, que vocês pegam aqueles gabaritos horrorosos e fazem as cubinhas, tendem a causar nas pessoas sensação vintage, sensação de coisa antiga. A maioria das pessoas que fazem um banheiro contemporâneo não quer pensar em coisa antiga. Eu já vou adiantar a vocês. O perfil do cliente que vocês vão receber, que ele está prontinho, só esperando o dia de eu passar para vocês. Ele é um cliente super contemporâneo. Ele, inclusive, ele é apreciador de arquitetura pós-moderna. Então, vai ter que rolar uma pesquisazinha sobre arquitetura pós-moderna, tá? Não se preocupem não que as indicações da pesquisa já estão até com lista, com nome de arquiteto, com site, com tudo organizadinho, só para vocês irem lá e olhar a foto já. Outras coisas que eu já havia falado, vou reforçar porque eu estou tocando na questão. Tendências contemporâneas. Cubas do lado de fora de banheiros. Lavabo, vaso dentro, cuba fora. Casal, uma cuba para cada um. Afastado, pelo menos uns 60, para você não ficar ralando, tá? Largura de box. A extensão depende do banheiro, mas a largura mínima a gente vai trabalhar com 80. Num apelo para a empregada,
70 e a coitada não vai estar feliz, evita. Nesse perfil de cliente aí, a empregada que tem 80, tá bom? O normal para casal é a gente fazer em torno de 1 metro dentro de um box, ok? Se sobrou espaço para 1,20, aí você bota mais glamour, aí você bota nicho, deixa espaço, põe bancadinha de apoio para depilar a perna, vai brincando com o que o espaço proporciona. Não pode inventar também uma área com 1,5 metro de largura e não deixar nada para fazer, né, gente? Aí é mau aproveitamento do espaço. Você tem que justificar as funções do que você coloca. Eu não sei se eu vou esquecer mais à frente, já que eu falei aqui de closet. Closet, quando está relacionado com banheiro, é obrigatório ter janela. Closet, quando não relaciona, não precisa necessariamente. Estou dizendo isso porque vocês vão tentar subdividir depois os quartos de vocês com closet e banheiro. E alguns de vocês vão tacar um quarto que entra do closet e do closet vai para o banheiro. E o closet fica no meio da casa, sem janela. Aí eu vou dizer, não pode. Por que não pode? Porque mofa a roupa toda. Ok? E quando põe a janela no closet, existe limite também. Você não pode fazer uma mega janela. Janelas em closets são menores. Porque luz demais dentro do closet queima a roupa. Deu, né? Como eu não estou conseguindo lembrar de mais nenhuma diquinha agora, à medida que as coisas for aparecer, eu dou mais algumas. Então vamos ver o próximo. Já deu para estimular vocês bastante com algumas deduções sobre medidas, né? Eu não quero ver ninguém com dúvida de como é que é a medida das coisas. Na dúvida, abre o Nofer. Como eu simulei para vocês antes da hora, gente, aqui foi uma deduçãozinha, ó, a que eu fiz da turma do semestre passado. Peguei as medidas que a gente estava discutindo e descobri um quarto mínimo. A mesmíssima dedução, vocês podem fazer a partir do que eu acabei de deduzir do móvel individual, vai deduzir de novo circulação, espaço, pessoa passa, tem sofá, tem mesa de centro, não tem, e vai deduzir tamanho de sala, tamanho de qualquer ambiente. Eu estou fazendo isso aqui para vocês lembrarem quando vocês estiverem criando a casa do cliente de vocês lá no futuro. Porque nesta casa que vocês estão recebendo, o cliente fez uma pesquisa própria, porque ele já teve outras casas e ele viu que com 20 metros quadrados era pouco. E aí ele diz para ele que o quarto dele tem 50. Ele já botou uma listinha dizendo a metragem que ele quer. Que tem cliente que faz isso. No caso, ou de vocês, ele deu uma listinha porque ele já teve outras casas, ele já sabe o que é pouco, o que é muito para ele. Então ele já diz, a minha sala eu quero com 50, quarto casal eu também quero com 50. Então, essas coisas aí não será necessário. Bom, como aqui eu estou numa partezinha que fala um pouquinho mais de urbanismo, vou pular, porque a gente não está em disciplina de urbanismo. E acho que deu para aspectos funcionais. Podia aproveitar hoje, já que a gente está no iníciozinho do carnaval, dá uma paradinha, né? Falei que ia ser assim. Olha, novamente, é só início, é só porque o Felipe quer assistir a novela. Vocês já sabem que eu não gosto de sair cedo e não será assim, tá? Especialmente quando o assunto esquerdo. É porque coincidiu de começar aspectos copresenciais agora, tá? Na próxima aula, como aspectos copresenciais é profundo, se preparem para sair bem mais tarde. Você vai passar.